Vou dizer uma coisa para vocês aqui. É uma coisa que eu acho muito interessante, que quando a gente está lendo a Bíblia, o Espírito Santo nos leva assim numa direção assim incrível. Eu comecei a ler a Bíblia assim por causa de uma situação que a gente vem passando nesses dias. E o Senhor me trouxe o livro de Salmos. E o livro de Salmos é interessante porque aqui ele mostra como Davi confiava em Deus. Nos momentos que o rei Davi, junto com o seu exército, lutava, ele orava a Deus, pedindo para que Deus o livrasse de seus inimigos. E é incrível como cada capítulo de Salmos mostra essa confiança de Davi em Deus e como ele dormia tranquilamente, sabendo que existia uma batalha, mas que Deus era com ele nessa batalha. Ele ficava em paz e ele sabia que ia vencer essa batalha, que seria vencedor. Então é incrível como o Espírito Santo fala conosco quando nós lemos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela nos direciona para tudo que nós precisamos na vida. E hoje, em continuação, nós vamos ler o livro de Salmos, capítulo 4. E eu estou vendo aqui nas duas versões, João Ferreira de Almeida e a King James, a BKJ, né? Então assim, ó, o livro de Salmos diz assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ele está orando a Deus. Ele fala aqui, ó, Salmo de Davi, é um salmo, é uma oração. Quando fala para o cantor mor, significa que é um cântico, né? Que ele se referia a todas as orações dele a esse cantor mor. Então ele diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Agora eu vou ler a explicação na Bíblia King James. Aí fica mais fácil o entendimento. Vamos lá. A partir do versículo 1. Deus da minha justiça, Deus da minha retidão. É um apelo à justiça de Deus, especificamente em relação à causa justa do salmista. Aflito, retrata a ideia de estar cercado por inimigos ou preso numa armadilha deles. Em resposta, Deus, na literatura Deus, fez um lugar espaçoso para mim. O verbo expressa uma ação concluída e provavelmente indica a confiança do salmista de que Deus iria resgatá-lo. Por quanto tempo? É uma expressão que mostra preocupação com a duração da situação de alguém, sendo usada em outros salmos. Tem o Salmo 79, versículo 5 e 89, versículo 46. Em contextos semelhantes, os inimigos são chamados de filhos dos homens.
referindo-se às pessoas de influência e alta posição social. Também você encontra no capítulo 62, versículo 9. E por vezes contrastando com os pobres, que é no capítulo 49, versículo 2. A mesma expressão é encontrada em textos egípcios e babilônicos, para descrever pessoas proeminentes e respeitadas, que devem ser diferenciadas dos pobres. Isso eu li no versículo 1 e 2, né? Agora no versículo 3. Ele separou em hebraico uma palavra que quer dizer gadash, e sim uma palavra que significa distinguir e separar, em hebraico palá. Na maneira como se relaciona com cada um, o Senhor fez clara a distinção entre o piedoso, quem é fiel a Ele, e os poderosos. Portanto, o salmista pode ter a confiança de que o Senhor ouvirá quando ele o invocar. No versículo 4, a palavra hebraica traduzida como ficar de pé significa abalar ou tremer, e às vezes é usada literalmente denotando um terremoto, um abalo sísmico. Que aqui no versículo 4 diz, na Bíblia BKJ, diz ficar quietos. E na Bíblia João Ferreira de Almeida diz assim: perturbai-vos e não pequeis, fala com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, né? Calai-vos, ficai quietos. Ao ser usado para as pessoas, o termo significa tremer de medo, né? Para as pessoas tremer de medo, temer a Deus. Se encontra no texto de Êxodo 15, versículo 14 e Deuteronômio 2, versículo 25. Brigar, o termo brigar, você vai encontrar em Gênesis, capítulo 45, versículo 24. Ou uma demonstração de fúria, né? No livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 27 e 28. Também pode se referir a provocar a Deus a ira, né? A gente encontra em Jó, capítulo 12, versículo 6. Quando não é usado de maneira literal, o sentido básico deste termo parece ser agitação. O traduz como estar irado, do grego orgizo, o que Paulo cita em Efésios, que no capítulo 4, versículo 26. Embora tremer de medo, certamente caiba no contexto desses salmos. A ideia de ira também cabe se pensarmos que o salmista está desafiando os seus inimigos, os inimigos que estão irados, a não pecarem. Em outras palavras, a ira deles não deveria levar a um ataque contra o povo de Deus. Então o salmista faz outro desafio, né, aos seus inimigos: ofereceis sacrifícios de justiça. Isso significa estar em conformidade com a retidão de Deus, por ele ordenada. O último desafio é que estes inimigos deixem seus caminhos e confiem no Senhor. Esta citação parece vir de pessoas que estavam inquietas e pessimistas acerca de sua situação e de seu destino. Isso ilustra aqueles que não estavam confiando em Yahvé dentro da comunidade do povo de Deus. A oração em favor destas pessoas é que Deus olhasse toda a comunidade com favor, com piedade, com misericórdia. Aqui o hebraico é faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, o que lembra a bênção de Arão. Você vai encontrar em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. No versículo 7 e 8, a experiência própria do salmista contrasta com a visão dos pessimistas. No versículo 6, o salmista tinha a abundância de alegria e sentia segurança por causa de seu relacionamento com Yahvé. Esta mesma descrição de deitar e dormir aparece lá em Salmos, no capítulo 3, versículo 5. E nesse capítulo 4, versículo 7 e 8, que fala da experiência de alegria, é aquele versículo que diz assim: puseste o meu coração mais do que no tempo, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram
o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então é isso, a mensagem de Deus para nós, né? Na leitura do livro de Salmos é exatamente essa. Nós temos em comparação um exemplo, a fé que Davi tinha em Deus. E a mensagem é: descansa e confia em Deus. Em todas as suas aflições, em todas as situações adversas, em todas as suas inquietações, preocupações. Descansa. Esse é o recado de Deus para ti, é a mensagem de Deus para ti. Descansa.